E aí, galera, tudo certo? Tudo em paz? Professor Mike Williams na área, né? E na aula de hoje nós vamos continuar a nossa revisão para a SpaceX. Galera, tem uma questão muito legal que serve como revisão para quem vai fazer a prova da SpaceX dia 16 e 17 de setembro, tá bom? É uma questão onde você tem um anel, esse anel ele é carregado, tá? Com uma certa quantidade de carga, e ele gira em torno do seu eixo, realizando um movimento circular com uma velocidade angular ômega. Ele pede para nós qual é a corrente que é gerada no movimento desse anel, tá? Em torno do seu eixo. Mas antes da gente começar, não te esquece, te inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações. Quando nós chegarmos a 1000 inscritos, olha lá, 1000 inscritos, eu vou sortear 3 bolsas integrais para você participar, para você fazer o curso de Física, Matemática e Química aqui no Exatas Digital. Olha que bacana, né? Então te inscreve logo aí no canal e ative o sininho para você receber as notificações. Pessoal, quanto mais likes você der, o YouTube ele entende que esse vídeo ele é importante para mais pessoas, tá? Então faça isso. Te inscreve aí no canal. Mas antes, eu tenho um recado para você. Vamos lá? Agora. Pois é, faça Exatas Digital, né? Precisou de aula particular de Física e Matemática, entre em contato com Exatas Digital, tá bom? Esse contato que tá aqui em cima, ó, tá? @exatas.digital é o meu Instagram, qualquer coisa entre em contato comigo lá no Instagram, no direct, manda uma mensagem para mim, se você tá precisando de aula particular, se você vai prestar algum concurso público e precisa de Física e Matemática um pouquinho mais aprofundado, entre em contato comigo. Tá beleza? Então vamos para nossa aula, galera. Vamos para nossa aula. Deixa eu ver se é essa aqui. É essa. Olha aí. Pessoal, uma questão interessantíssima sobre eletrodinâmica, né? É um anel de circular de raio R, encontra-se uniformemente eletrizado com uma densidade elétrica linear de cargas. O que é a densidade linear de cargas? É como essas cargas estão distribuídas em um certo comprimento L do anel, né? Então eu tenho um pedacinho desse anel, que a gente chama uma pequena área, né? Uma quantidade de área infinitesimal, uma pequena área, e dentro dessa pequena área você tem uma certa quantidade de carga, né? O anel encontra-se em rotação com velocidade constante ômega, né? Então a velocidade constante do anel, a velocidade angular do anel não varia, né? Ela é constante. Em torno do seu eixo, determine a intensidade de corrente gerada pela rotação do anel. Galera, é uma questão que eu posso resolver de duas maneiras. Uma, utilizando somatório, né? E uma outra, utilizando uma soma, só que uma soma infinitesimal, que nós chamamos de integral. Tá? Eu vou resolver pela integral, porque a galera que vai fazer SpaceX também tem que saber um pouquinho de cálculo diferencial integral, tá bom? Então vamos lá, vamos para o nosso quadro. Aqui o nosso quadro. A questão está desenhada aí. Então nós temos o seguinte, olha só. O que que nós vamos precisar? O que que nós vamos precisar? Nós vamos precisar o seguinte. Primeira coisa, ele disse que esse anel ele vai estar com uma densidade linear I, né, de carga, distribuída em cada
elemento de área, né? Então esse I, ele vai ser o quê? A densidade de carga, que vai ser a quantidade de carga dividido pelo comprimento L do anel, tá? Bom, o que que a gente pode fazer? Eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso jogar esse L para cá multiplicando, então eu vou ter que o ΔQ, né, uma quantidade de carga. Pessoal, eu vou chamar essa quantidade de carga de IL, tá? De IL. Essa quantidade de carga eu vou chamar de IL. Beleza. Mas esse L, ele é um comprimento infinitesimal, é um pedacinho do anel. Ele quer que você determine a corrente pelo giro do anel. Para você determinar a corrente pelo giro do anel, você vai ter que calcular a quantidade de carga em todo o anel. Em todo o anel, tá? Então isso aqui é uma carga de um pedacinho que esteja bem aqui, ó. Vamos imaginar um pedacinho de carga aqui, né? A gente chama esse pedacinho de dQ. dQ, né? Então vamos chamar de dQ, em vez da gente chamar de ΔL, nós vamos chamar de dQ, né? É uma carga infinitesimal num pedacinho desse anel, tá? Que nós chamamos de DL. Eu vou chamar de DL, tá? Vamos chamar de DL. DL. Pronto. Agora é o seguinte, se eu quero saber a corrente que é gerada pelo giro do anel, eu vou precisar calcular qual a quantidade de carga total do anel. Eu vou chamar essa quantidade de carga de Qzão. Tá aí, ó. Tá? Então isso aqui é a carga total do anel. Quem é o Qzão? É o IL, né? Então se eu chamo de Qzão, é o IL. Então, por exemplo, se eu fizer, né? Por isso que eu disse para você que eu posso fazer de duas formas, por somatório ou por integral, né? Se eu somar todos os Qzinhos que tem em cada parte aqui do anel, ó. Então aqui tem um Qzinho, né? Aqui tem um Qzinho, aqui tem um Qzinho. Como ele quer a corrente gerada pelo giro do anel, eu vou ter que determinar a soma de todos esses dQzinhos, todas essas cargas pequenininhas. E a soma de todas essas cargas pequenininhas, isso aí vai me dar o Qzão, né? Então aqui também eu vou encaixar um somatório. Então aqui vai dar um Qzão, que é a carga toda do anel. Você está somando essa quantidade de carga pequena. E isso aqui vai dar I, né? E o DL, a soma de DL vai me dar o DL, vai me dar o L, né? Vai me dar o L. Pronto, né? Então, Qzão vai ser I e o L vai ser quem? O comprimento de todo o anel. Quem é o comprimento de todo o anel? 2πr. Então nós temos isso aqui como sendo a carga total do anel. Bom, como é que a gente acha a corrente elétrica, né? Que ele quer que a gente determine. Corrente é dQ dt, né? Se a gente passar esse dt para o outro lado, eu vou passar multiplicando. Então eu tiro que dQ é I dt. Bom, agora a gente pode usar aqui somatório, se a gente quiser. A gente pode usar integral também, né? Pode usar integral. Se a soma for infinitesimal, né? Se esse pedacinho de carga é pequeno, então o que que a gente vai fazer? A gente vai integrar de ambos os lados. Vamos fazer uma integral de ambos os lados, né? É uma integral... como é que a gente chama? É uma integral indefinida. Pode ser uma integral indefinida, tá? Ou pode ser uma integral definida, que vai de 0 até L, até 2πr, né? Que é o comprimento da circunferência. Então, pode ser uma integral indefinida. Então, uma integral de dq vai me dar o Qzão, né? O I é constante, sai da integral. Por que que o I é constante? Porque o ômega vai ser constante. Então, isso aí vai gerar uma corrente constante, né? E a integral de dt, que fica dentro da integral, vai ser t. Olha aí, tá? Bom, então, como ele quer a corrente, a gente vai jogar esse dt para o outro lado. Então, eu tiro que a corrente é Q sobre T. Bom, vamos segurar isso aqui por enquanto, porque ele diz que o anel ele gira com uma velocidade ômega, né? E quem é a velocidade angular do anel? Eu posso fazer como sendo
2π sobre o período, né? E esse período é o próprio ΔT, né? Aqui é ΔT. Então, esse período é o próprio ΔT. Então, o T vai ser igual a quem? 2π sobre ômega. Tá? E esse Q é quem? É a densidade vezes 2πr. Então, substituindo aqui, ó. Então, você vai ter I é igual ao Q, que é a densidade linear de carga, vezes 2πr sobre T. Bom, mas esse T é 2π sobre ômega, né? 2π sobre ômega. Esse T é 2π sobre ômega. Ou, se você preferir, né? Se você deixar isolado o ômega mesmo, o ômega é 2π sobre T. 2π sobre T, tá? E aí você tem um ômega aqui, ó. Quem é o 2π sobre T? O 2π sobre T é o ômega. Portanto, a corrente que é gerada pelo giro do anel em torno do seu próprio eixo, com uma velocidade angular constante, vai ser a densidade linear vezes a velocidade angular vezes o raio do anel. Tá certo? Então, por aqui, nós vamos determinar a corrente. Então, a corrente gerada em torno do giro do anel em torno do seu eixo, ele vai depender da densidade linear da carga, ele vai depender da velocidade angular do anel, né? Como essa velocidade angular é constante, vai produzir uma corrente constante, né? Se ele girar mais rápido com uma velocidade angular maior, essa corrente gerada, ela vai ser maior. Então, a corrente gerada vai depender da velocidade angular do anel, vai depender da densidade linear de carga distribuída no anel e vai depender do raio do anel. Tá beleza, galera? Então, uma questão muito importante envolvendo aí cálculo diferencial integral ou também somatório, se você preferir, né? Porque ali onde eu coloquei um somatório pode ser uma integral sem problema nenhum. Se você está fazendo uma soma infinitesimal, ali encaixa-se uma integral. Se a soma não for infinitesimal, pode ser um somatório, tá? Você pode substituir o somatório por uma integral se a soma for de números de partes muito pequenas do anel, né? Então isso faz parte do cálculo diferencial integral. Tá certo, galera? Ótima questão, delícia de questão. E para você que vai fazer a SpaceX, continua aí acompanhando o nosso canal, que a gente aqui vai resolvendo questões de todos os tipos, questões de aprofundamento para quem vai fazer a SpaceX, a escola especialista do Exército, né? A escola especialista do Exército. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima nossa aula. Eu te encontro aqui novamente no nosso canal Exatas Digital, tá certo? Tchau, galera. Até a próxima, hein?